Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista e o nosso cinegrafista resolveu fazer uma pergunta aqui para as professoras, né? Ele perguntou para as professoras Elza e para a professora Esther como que é a abordagem do tema com relação aos alunos, né? Professora Esther? Bom, o início do projeto, ele propõe ao aluno que, na verdade, não é bem propor. O aluno, ele passa por um sorteio, né? Ele pega algumas cartas e em algumas dessas cartas existe a situação: estou grávido, ou estou grávida, ou o menino engravidei alguém. E depois, toda a aula, ela vai transcorrer em cima dessa situação. Então, uma grande parcela dos alunos na situação de não grávidos e uma parcela da classe na situação de grávidos. E aí a gente propõe, como a Guadalupe já colocou no início, a gente propõe uma viagem que chega até daqui a 30 anos aproximadamente. E ele se vendo nessa viagem, terminando o ensino médio, começando uma carreira ou entrando para trabalhar em algum lugar, na verdade, colocando aquele sonho que ele se propôs. Qual é o meu sonho para o futuro? E com isso, a gente vai criando nele na verdade, vamos viajar junto e ver daqui a 30 anos o que é que vai acontecer com você nessa situação de estar grávido ou não. E o que já era quase de se esperar é que, no final de toda essa trajetória, a grande maioria dos alunos que fizeram essa viagem grávidos, eles se veem não realizando o sonho. Ou adiando ele, né? Ou adiando, né? Mas, na verdade, a maioria diz que não realizou o sonho mesmo. As colocações em relação a métodos contraceptivos são feitas mais buscando neles quais os tipos de métodos que eles conhecem ou já ouviram falar. E aqueles que fazem as suas colocações, a nossa pergunta é: mas você sabe como funciona esse método? Quais são as implicações para o seu organismo? E com isso a gente vai construindo, né, a informação. É lógico que no meio de tudo isso surgem as doenças sexualmente transmissíveis, que tem uma certa curiosidade, tem a questão também de sexualidade, que vai surgindo conforme esses métodos vão se colocando. E é lógico que no meio de tudo isso a gente vai colocando, né, as nossas ideias, um pouco do nosso conhecimento também, porque, como já foi dito, muitos dos métodos são conhecidos, mas muitos deles são usados de maneira errada. Muitos deles não se conhece, na verdade, qual é a eficácia deles na utilização. Então, não sei se a gente chega a responder a dúvida, né, que foi colocada aí. Mas é mais ou menos isso. A gente está falando superficialmente porque nós estamos assim dentro do projeto e parece que para nós fica muito claro como ele se procede, né? Mas para o ouvinte, né, que deve estar nos ouvindo agora, é a curiosidade de como ele se configura. E assim como a professora Esther falou, ele passa, são 3 oficinas, né? E essas 3 oficinas são levantado perguntas através de cartas. Existe uma placa, né, onde os alunos podem ver e estudar os órgãos sexuais masculinos e femininos, externos e internamente, com os seus devidos nomes. Os alunos também fazem esse levantamento dos métodos contraceptivos e o que eles conhecem enquanto carícias e tudo mais, e se isso se configura como um risco de gravidez ou não. Tem tiro ao alvo, né, onde esses alvos são colocados como uma forma de levantamento de perguntas e respostas para animar o pessoal com uma pontuação. Então, são várias oficinas que são montadas, né, para que o ouvinte possa ter ideia do que é exatamente esse trabalho, e que, na verdade, leva praticamente um bimestre. É um trabalho que levou o primeiro bimestre inteiro, né? Então, na verdade, ele já até finalizou. E agora esse programa serve justamente para a gente fazer uma amarração, trazendo aqui os nossos alunos, trazendo as impressões desse trabalho,
né, que é realizado anualmente. Professora Guadalupe, existe uma estatística que foi feita na escola? Se existe, poderia passar para a gente agora com respeito à gravidez antes e depois do projeto? Esse é o terceiro ano que o projeto está acontecendo, então o primeiro ano o material chegou tardiamente. Então o ano passado a gente fez um levantamento, nós tivemos no universo da nossa escola, nós tínhamos o levantamento de 37 gravidez, que era um levantamento dos últimos 12 meses, né? De tantos de menino quanto de meninas, que tem ou os meninos engravidado meninas, ou as meninas se tornado mamães nesse período, e a faixa etária era dos 14 aos 19 anos. Então, esse ano, esse índice baixou um pouco, né? Nós estamos aí na média dos 27, que tiveram relação sexual e que, por conta disso, engravidaram ou engravidaram alguma menina. A gente não sabe se isso tem a ver ou não ainda, eu acho que é prematuro dizer se tem a ver com o trabalho realizado. A gente espera que sim, que esse trabalho possa de fato trazer esclarecimentos e efetivar escolhas, que isso possa se tratar de uma escolha dos nossos jovens e não uma inconsequência de uma atitude, né? Mas a gente tem percebido um decréscimo nesse índice de gravidez. Eu espero que ele diminua cada vez mais e que a gravidez aconteça, porque eu costumo dizer que filho é uma coisa muito boa, mas ele tem que ser planejado e desejado para que possa vir e que a pessoa possa dar todo o recurso para essa criança nascer e se desenvolver. Cris, o que você observa dos seus colegas depois de cada uma dessas aulas onde o projeto é desenvolvido? Levaram esse assunto muito mais a sério. E você notou a mudança de mentalidade? Fica a pergunta para todos os alunos. Vocês observaram a mudança de mentalidade no colega de vocês ou mesmo a mudança de mentalidade em vocês com relação ao desenvolvimento do projeto? Naturalmente, aqueles que são mais infantis quanto a isso acabam amadurecendo com um projeto desse. É uma coisa que acontece naturalmente num projeto desse. Então, houve um amadurecimento, principalmente dos meninos, que muito menino infantil quanto a isso na minha sala. Eu acho que isso é na escola inteira, quase, né? É inevitável, porque a gente para refletir no acontecimento. Que a gente não está preparado, mas a gente vai pensar no futuro e vai ver como a gente vai viver essa situação. Então a gente é obrigado a parar para pensar. Talvez até mesmo porque o menino sente um pouco menos a consequência do que a menina. Porque o menino não vai ter aquele negócio de carregar os 9 meses na barriga, de depois criar. Fora o preconceito da sociedade. Também. Vocês tocaram num ponto, acho que fundamental, né? Essa questão do preconceito. Vocês acham que existe o preconceito do jovem adolescente, ou menino sendo pai, ou a jovem adolescente sendo já mamãe? Vocês acham que existe esse preconceito? Existe. No caso dos meninos, acontece o seguinte: os amigos ficam tirando sarro, coisas assim, pelo seguinte: você perdeu sua liberdade tendo um filho. É claro, se você se responsabilizar com isso. Porque nem todo mundo assume o que faz. Então, você acaba sendo, como é que eu posso dizer, envergonhado pelas brincadeiras, pelos sarros dos amigos, das pessoas que se dizem seus amigos. Porque se fossem amigos mesmos, não te abandonaria. E acabam te julgando sem saber o que você está sentindo. Muito bem. Vamos a um breve intervalo e voltamos em alguns instantes, continuando com essa conversa saudável sobre o projeto Vale Sonhar que está sendo desenvolvido na escola.